Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Mente Aberta para que daí então eu possa fazer mais uma elucidação para vocês que irá compor a playlist referente à terapia cognitivo-comportamental. Eu venho traçando aqui elucidações quanto a isso, né? E para quem não assistiu os vídeos anteriores, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você vai encontrar aí o link da playlist que vai te encaminhar para as elucidações anteriores que acabam sendo contextualizadoras deste vídeo aqui, tá? Então, gente, uma das técnicas fundamentais ali na dimensão da TCC é o treinamento para que se haja uma distinção entre pensamento e sentimento. Essa técnica ela é implementada, essa técnica para TCC é fundamental, é crucial. Por quê? Porque pensamentos e sentimentos são diferentes, são componentes diferentes da experiência humana, mas muitas e muitas vezes acabam sendo confundidos, acabam sendo misturados, né? E sem uma compreensão clarificada, sem uma compreensão consciente desta distinção, o paciente ele pode ter aí, né, a sua dinâmica para a vida minada por sintomas que poderiam estar resolvidos se este paciente viesse a ter uma compreensão quanto a esta distinção entre pensamentos e sentimentos. Portanto, a TCC ela vai trabalhar em cima disso. Uma das coisas que a TCC implementa é uma técnica que possa fazer com que o paciente venha a ter esta distinção de modo muito consciente. Então, no âmbito da TCC, falar de pensamentos é falar de ideias, é falar de interpretações, é falar de avaliações, né, que uma pessoa ela tem de si mesma, ela tem quanto ao outro, ela tem sobre o seu contexto, sobre o mundo ao seu redor, tá? Então, a TCC vai trabalhar para que haja, né, um entendimento consciente quanto a essas ideias, quanto a essas interpretações, quanto a essas avaliações, né, que de repente o paciente, a pessoa, né, se inclina a fazer. Por quê? O que é que acontece? Esses pensamentos, eles podem ser conscientes ou eles podem ser automáticos. E eu falei sobre pensamentos automáticos na elucidação anterior. E esses pensamentos automáticos, eles podem muitas e muitas vezes serem disfuncionais, o que acaba sendo muito sintomático na dinâmica de vida do paciente, sabe? Então, por isso que é importante identificar, por isso que é importante distinguir, por isso é importante tomar consciência de fato desse tipo de pensamento, né? Esses pensamentos, seja ele consciente ou automático, eles serão influenciados por crenças, eles serão influenciados por traumas, eles serão influenciados por experienciações já vivenciadas. Entende? E aí a TCC vai trabalhar em cima disso. A TCC vai trabalhar para que a pessoa ela venha a tornar-se cada vez mais consciente e que isso venha a estar cada vez mais clarificado na consciência do paciente, ou seja, é sobre a qualidade desses pensamentos, como que esses pensamentos estão sendo alimentados, com base em quê, fundamentados em quê, né? Então a TCC vai trabalhar em cima disso. Já quando se fala de sentimentos, estamos falando de emoções. Estamos falando de uma emoção que há de ser experimentada em resposta aos pensamentos que a pessoa está alimentando ali no seu dia a dia, né? Então, o sentimento, ele é uma resposta ao pensamento.
ele não é a mesma coisa do pensamento, sabe? Como eu falei, muitas vezes há uma mistura, né? Muitas vezes a pessoa acaba confundindo pensamento com sentimento, sentimento com pensamento, ou tratando como se fosse aí a mesma coisa, mas na verdade o sentimento é uma resposta ao pensamento. E aí por isso que a TCC vai trabalhar muito em cima do pensamento, da qualidade desse pensamento. O que é que está fundamentando esse pensamento? Né? Para que a partir daí a resposta sentimental ela venha a ser ressignificada. O sentimento ele pode ser uma resposta também a eventos externos, mas sendo aí o pensamento também uma interpretação, a forma, né, como você interpreta os eventos externos acaba sendo do âmbito do pensamento que acaba influenciando o sentimento. Então, o sentimento ele também vai ser uma resposta a estímulos internos. Entende? Então, exemplos de sentimentos incluem tristezas, raivas, ansiedades, entre outros. E isto são premissas alimentadas por aquilo que você alimenta no seu pensamento, segundo a TCC. Segundo o que acredita a TCC. Então, daí então, estamos diante do quão há de ser importante distinguir entre pensamentos e sentimentos. E a importância, né, de distinguir entre pensamentos e sentimentos na TCC, a importância reside no fato de que os pensamentos desempenham um papel fundamental naquilo que há de ser determinante nos sentimentos. Naquilo que há de ser determinante no comportamento de uma pessoa. Sabe? Então, por isso, a importância de se trabalhar de modo aprofundado os pensamentos. Porque ele vai influenciar o sentimento. E ambos irão influenciar o comportamento. Então, a maneira como interpretamos os eventos, a maneira como interpretamos as situações que acontecem ali em nossa vida afeta de modo muito direto as nossas emoções, que acaba afetando de modo muito direto o nosso comportamento. Então, um exemplo para que vocês venham ter, né, esta elucidação de modo muito clarificado na mente de vocês, quando há a interpretação de uma crítica, né? Quando há a interpretação de uma crítica, vamos supor, você recebe uma crítica ali no teu trabalho, do teu chefe, e ele te faz uma crítica, de fato, objetivando que você venha se atentar melhor no modo como que você está executando o teu trabalho. No modo como que você está conduzindo o teu trabalho. Ele percebe ali que você está conduzindo de uma forma, sabe, que você pode melhorar ainda mais. E aí ele vai lá e demanda de um feedback crítico para como você está conduzindo o teu trabalho. A forma como você vai interpretar essa crítica, ela vai ser crucial para como você vai se sentir. Você pode interpretar essa crítica como uma rejeição pessoal. Vamos supor que você interpreta essa crítica, esse feedback, como uma rejeição pessoal. O que é que isso vai acontecer? Você vai se sentir triste, você vai se sentir irritado, você pode se sentir perseguido por esse chefe. E isso vai contaminar o teu comportamento, obviamente. Sabe? Você pode
começar a executar o teu trabalho de modo mais desanimado ainda. Porque você entendeu que aquilo na verdade é uma perseguição e não como um feedback visualizando de fato a tua melhora, a tua evolução. E aí você vai começar a executar o teu trabalho pior ainda, com base no desânimo. Entendendo ali que você está sendo perseguido no trabalho, né? Então veja, o modo como você interpretou, o modo como você pensou aquilo foi determinante para o teu sentimento, para o modo como tu passas a se sentir ali, que vai influenciar o modo como tu vai se comportar naquele ambiente. Agora, se essa crítica, se esse feedback crítico, ele é interpretado como sendo algo construtivo, como feedback construtivo, a tua resposta emocional, ela vai ser muito diferente. Vai envolver ali uma gratidão, uma motivação para que você venha melhorar, né? Poxa, o meu chefe me criticou dessa forma porque de fato ele está visando a minha evolução aqui, ele está visando a minha melhora, a minha, né, o meu melhor desempenho aqui na empresa. Então, ao treinar os pacientes para distinguir entre seus pensamentos e sentimentos, os terapeutas ajudam esse paciente a desenvolver mais consciência, mais controle sobre o seu mundo interno. O que acaba sendo fundamental, de fato, né, para que este ser humano venha a ser cada vez mais funcional para a vida. Isso permite que eles possam identificar padrões de pensamentos negativos, padrões de pensamentos distorcidos, que não estão condizentes com a realidade propriamente dita, né? E isso contribui, sim, para uma melhor funcionalidade por parte deste ser humano. Do contrário, ele fica ali com a sua emoção prejudicada, ele fica ali acometido por ansiedade, ele fica ali acometido por uma depressão. E uma vez que esses padrões são reconhecidos, os pacientes eles podem aprender estratégias para de fato desafiar, para de fato modificar seus pensamentos, o que leva a uma mudança, onde esta mudança será correspondente em seus sentimentos e em seus comportamentos. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar muito com base nessa premissa. A compreensão mesmo da relação entre pensamentos e sentimentos, a distinção entre pensamentos e sentimentos. Com isso, o paciente ele vai desenvolvendo, de fato, habilidades de autorregulação emocional, que são cada vez mais eficazes. Eles aprendem a questionar, de fato, a validade dos seus pensamentos automáticos. Eles aprendem, de fato, a considerar interpretações alternativas, aquelas interpretações que ele está tendo ali de determinado evento e que, de repente, está sendo uma interpretação distorcida, negativa, e que não o leva, de fato, a uma funcionalidade. E isso ajuda a reduzir a intensidade e a frequência das emoções negativas. Então é por isso que a TCC ela vai dar muita vazão a esse tipo de técnica, distinguir, né? Na TCC, o treinamento desta distinção entre pensamentos e sentimentos é uma ferramenta essencial. Por quê? Porque promove, de fato, a compreensão, promove uma mudança positiva na vida dos pacientes.
Por quê? Porque eles começam a reconhecer padrões de pensamentos que estão sendo disfuncionais. E é assim que eles começam a cultivar uma capacidade de fato, regular suas emoções, responder, né, aos eventos de maneira mais funcional mesmo, mais adaptativa, né? Começa de fato a responder às demandas da sua vida cotidiana de modo mais adaptativo. E a gente vai compreender o passo a passo dessa explicação para que você venha a ter, de fato, uma clareza mais significativa ainda quanto à importância dessa distinção entre pensamentos e sentimentos. Bom, gente, então vamos aí, né, compreender a explicação sobre a importância da distinção entre pensamentos e sentimentos na terapia cognitivo-comportamental. Tracei aí um passo a passo para que esse entendimento ele possa ficar de fato clarificado na mente de vocês. No tópico 1, temos aí, entenda a diferença entre pensamentos e sentimentos. Então vejam, os pensamentos são as ideias, interpretações, avaliações que uma pessoa tem sobre si mesma, sobre os outros, sobre o mundo ao seu redor. Os sentimentos são as emoções que uma pessoa experimenta em resposta aos seus pensamentos, eventos externos ou estímulos internos. No segundo tópico, temos aí, reconheça a influência dos pensamentos nos sentimentos. Os pensamentos desempenham um papel fundamental na determinação dos sentimentos de uma pessoa. Ou seja, a maneira como interpretamos os eventos, a maneira como interpretamos situações, né, afeta diretamente nossas emoções. Por isso, os pensamentos influenciam os sentimentos, né? Por quê? Porque os pensamentos há de ser o quê? Há de ser ideias, interpretações, avaliações, né? Então, se acontece um evento com você, a maneira como você vai interpretar este evento, né, que acontece na sua vida, afeta diretamente as tuas emoções. Terceiro tópico. Identifique padrões de pensamentos negativos ou distorcidos. O que é que acontece? O profissional, o psicólogo, né, ajuda o paciente a identificar padrões de pensamento que contribuem para emoções prejudiciais, como, por exemplo, ansiedade ou depressão, né? E aí isso envolve reconhecer pensamentos automáticos, reconhecer pensamentos distorcidos que podem não ser realistas ou úteis e só estão aí fomentando de fato, né, emoções prejudiciais. Então, o psicólogo que trabalha com esta abordagem, tá, vai identificar esses padrões para trabalhar em cima desses padrões, para que assim possa haver uma funcionalidade no pensamento e, consequentemente, uma funcionalidade nos sentimentos, né? Quarto tópico, temos aí, aprenda estratégias para desafiar e modificar pensamentos disfuncionais. Vejam, uma vez que os padrões de pensamento são reconhecidos, os pacientes podem aprender estratégias para questionar a validade desses pensamentos automáticos, né? E aí isso pode envolver considerar interpretações alternativas de eventos ou evidências que contradigam os pensamentos negativos. Quinto tópico:
cultive habilidades de autorregulação emocional. Então vejam, ao entender a relação entre pensamentos e sentimentos, os pacientes podem desenvolver habilidades para de fato regular suas emoções de forma mais eficaz, tá? Isso pode incluir aprender a reconhecer e tolerar emoções desconfortáveis e de fato responder a essas emoções de maneira mais adaptativa, né? Ou seja, há um trabalho, né, para que haja a fomentação de estratégias para que a resposta às situações estressantes venham se dar de modo mais adaptativo e, sendo assim, o paciente fica, de certa forma, protegido, né, de uma disfuncionalidade, tá? Sexto tópico: praticar a conscientização e o controle sobre o mundo interno. Então veja, o treinamento da distinção entre pensamentos e sentimentos permite aos pacientes desenvolverem maior consciência, maior controle sobre seu mundo interno. E isso envolve reconhecer que os pensamentos não são fatos e que é possível questionar, né? É possível questionar esses pensamentos e mudar padrões de pensamento disfuncionais. Bom, gente, então é isso. Espero que esta elucidação realmente tenha ficado clara para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, tá? Faço atendimentos 100% online. Trabalho essencialmente com a psicanálise, mas tenho domínio da TCC pelo fato de ter feito a especialização em neuropsicologia. A gente acaba tendo que realmente se aprofundar nessas abordagens aí, né, que são cognitivas, que são comportamentais, tá? Então, se você estiver buscando um acompanhamento psicológico e você se identifica com a forma com a qual eu abordo aqui os assuntos, você pode me procurar aqui, ó, no comentário em destaque. Você vai encontrar aí o meu WhatsApp para contato. Ao entrar em contato comigo, eu te passo todas as informações cabíveis quanto a um processo de acompanhamento psicológico comigo, tá bom? Que, como eu falei para vocês, há de ser 100% online. Sendo 100% online, eu atendo em todo o Brasil, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.